passando aí pelo interior do estado de São Paulo, pelas rádios, né? E um dos temas que você está abordando é o lançamento de um livro seu, vai ser lançado no final desse mês. Isso. O livro é A Luz, Como Sobreviver às Drogas. E como é que nasceu a ideia desse livro, Alexandre? E por que você resolveu falar sobre isso? Olha só, primeiro, muito bom dia, muito obrigado aqui pela oportunidade de estar falando com vocês aqui na rádio. Para mim é o seguinte, o livro, A Luz, ele vai ser lançado daqui a um mês, esse livro. Esse livro, na verdade, é um livro de superação. É um livro fácil de ler, objetivo, é um livro de 50 páginas, que ele conta a minha trajetória no mundo das drogas, né? E como eu sobrevivi a esse mundo das drogas e como eu consegui sair. Hoje, nós temos aí 35 milhões de usuários no país. É muita gente, né? E nós precisamos entender o nosso papel, né, de cidadão brasileiro em poder ajudar a criar, né, formatos e a criar leis, ajudar a trabalhar, fazer um trabalho honesto em relação a isso que é uma doença, né? A dependência química é uma doença. O dependente químico, ele não pode ser julgado e apontado como traficante, como um bandido, né? É uma doença, né, que você tem que vencer essa doença dia após dia, né? É muito difícil. E Deus me deu essa oportunidade de poder estar vivo, né, de sobreviver para contar essa história. Então a gente resolveu, isso foi ideia de um amigo meu, né, que a gente contasse essa história. Tem o prefácio do senador Magno Malta, né, a abertura, a apresentação do livro, e é um livro que, assim, toda a renda dele, na totalidade, eu não vou ganhar absolutamente nada, ela vai ser revertida para uma instituição que já cuida, né, de dependentes químicos. Eu entendo e sei porque passei por isso, fui ao fundo do poço, né? A minha história é longa e triste, né, com as drogas. Eu perdi muitas coisas na minha vida em função disso. E em determinado momento eu não queria morrer, eu não queria ser encontrado num quarto de hotel por causa de uma overdose, eu não queria que minha família visse isso. Então eu, com muita força de vontade, porque muitas vezes eu caí de joelhos, chorei muito, né, e eu consegui aos poucos sair, né? Eu quase me internei, não cheguei a me internar, mas hoje eu faço um trabalho muito grande, focado para pessoas que realmente necessitam, para famílias, para escolas, colégios, muitas clínicas. Eu passo fazendo palestras, contando a minha história e mostrando que existe luz no fim do túnel. Por isso o nome do livro é A Luz, né? Como eu sobrevivi ao mundo das drogas. E Alexandre, ainda sobre esse assunto aí, né? Muita gente nem gosta de trazer algumas coisas do passado e tudo mais. Por que você resolveu falar disso agora e como é que você conseguiu essa superação? Como é que saiu dessa? Eu não resolvi falar disso agora, eu já falo disso já tem bastante tempo. Eu tô limpo há 12 anos. Hoje eu sou um cara que eu não bebo, não fumo, não cheiro. Eu já, pelo menos nos últimos 7 anos, eu tenho me dedicado a isso. Eu me sinto na obrigação de fazer isso. Como eu tive essa chance de estar vivo aqui, eu me sinto na obrigação de fazer isso. Então, já há 7 anos que eu venho trabalhando incansavelmente, né, doando parte do meu tempo para que eu possa ajudar as pessoas, para que eu possa ajudar de alguma forma, se é que dá para eu ajudar, né, familiares que hoje passam por essa onda, né, essa vibe, como a moçada chama. Então, não foi uma decisão de agora. Isso já tem 7 anos que eu estou envolvido, que eu passo por várias clínicas de dependência química, que eu passo por escolas, por colégios, né, falando dessa minha experiência e mostrando que existe luz no fim do túnel. Existe luz no fim do túnel, eu sou a prova viva disso. E eu não tenho vergonha de falar sobre isso, porque eu acho que é uma obrigação minha. Como eu tive essa chance, como eu consegui passar por isso e estar vivo aqui para contar essa história, eu acho que a maneira como eu posso ajudar é essa, né? Então eu tenho muitos amigos que hoje são proprietários de clínicas, eu tenho ajudado até com internação também, né? E aí um amigo meu, o Kleber, ele me convenceu que eu deveria
escrever esse livro, e foi escrito a 4 mãos, enfim, e também com a participação do senador Magno Malta. Ô Alexandre, você também passou pelo mundo da TV e conhece como ninguém os bastidores, como é que funciona toda essa coisa toda aí. Essa experiência aí ensinou pra você o que sobre esse mundo da celebridade, a fama? O que você traz disso daí? Olha só, eu guardo muitas saudades. Ao contrário do que as pessoas acham, eu guardo muitas saudades porque eu tenho grandes amigos na televisão, tenho grandes amigos no teatro. Eu fui muito feliz enquanto lá eu estive. Eu fiz muitas novelas na TV Globo, fiz novelas especiais na Record, no SBT, na Bandeirantes, né? Trabalhei incansavelmente na televisão e para mim foi uma fase muito boa. Os anos 80 para mim foram assim primordiais. Eu apareci nos anos 80, né? Sobrevivi aos anos 80, aos anos 90 e hoje estou com 54 anos. A televisão é um mundo mágico, é um mundo de fantasia, né? Que você precisa entender e ter um cuidado. Hoje está mais fácil você se administrar na televisão, porque hoje os artistas têm assessores, secretários, produtores, né, agentes, managers, né? Naquela minha época não tinha. Naquela época a gente estava chutando a porta para poder entrar, né? Mas eu participei de coisas inacreditáveis, assim, participei de Roque Santeiro, que foi a novela que deu a maior audiência de todos os tempos. No Brasil, deu 100 pontos de audiência, um determinado capítulo. Eu estava lá, né? Eu estava também no primeiro reality show, né, que foi feito aqui no Brasil, a Casa dos Artistas. Isso. Que tanto sucesso fez. Então, assim, eu tenho uma história que foi bacana, tenho uma história, sabe, eu sempre respeitei muito os meus colegas, sempre respeitei muito as pessoas com quem eu trabalhei, mesmo tendo ficado durante muito tempo louco, eu nunca deixei a desejar profissionalmente. Eu não misturava as coisas e isso eu acho de extrema importância. E ano passado, né, eu me aposentei na questão da televisão. Eu fiquei os últimos 8 anos no SBT, trabalhando diretamente com o Silvio Santos, trabalhando com o Carlos Alberto de Nóbrega. Eu tinha lá, durante um tempo, eu fiquei no departamento de projetos especiais do SBT como diretor. Eu guardo boas recordações da televisão, nada que me desagrade. Por onde eu passei na Record, em todas as televisões, na Bandeirantes, né? Eu me envolvi muito com projetos e programas de esportes radicais. Então tudo que é do mar, do ar e da terra eu fiz, eu vivi intensamente isso, né? Então eu guardo boas recordações, mas é uma coisa que ficou no passado, né? Assim como os filmes pornô, que todo mundo tanto fala, comenta, né? Comenta, parece que eu nasci depois do pornô. E não, eu fiz muita coisa, né? Em determinado momento da minha vida, eu fui para esse segmento que as pessoas às vezes, o Brasil tá muito chato de viver, porque é um falso moralismo absurdo, tudo é racismo, é assédio, é apologia, e as pessoas que se dizem as mais cabeças abertas, que dizem não ao preconceito, que lutam pela diversidade, são as que mais tentam me humilhar, me sacanear com esse tipo de coisa. O Frota é ator pornô, parece que eu fui criado no pornô, né? E na verdade os filmes pornô que eu fiz foram em 2004, foi uma escolha minha, um segmento que eu procurei, que eu escolhi, ganhei meu dinheiro ali, paguei meus impostos, não obriguei ninguém a assistir, sabe? Geramos emprego e ponto final. E as pessoas se pegam nesse ponto. Sempre é a história. Eles já tentaram várias coisas comigo. No passado, o Alexandre Frota era viado, era gay. Aí depois não deu certo, aí era homofóbico. Eu até nunca vi, né, um gay homofóbico, mas aí era homofóbico. Aí depois eles vieram com a história que o Alexandre é broxa. Aí depois não deu certo, então agora o pornô, aí fica no pornô, entendeu? Então cada hora eles lançam uma coisa. A única coisa que eles não podem e não vão falar nunca é que eu sou corrupto ou que eu sou bandido, né?
e que eu sou falso. Eu sou o cara mais verdadeiro, como eu tô sendo aqui com você. E Alexandre, você tem essas posições firmes a respeito de várias coisas, inclusive sobre política, né? Você tem falado muito sobre política ultimamente. Sim. Como é que você está analisando esse cenário político brasileiro? Olha, para mim é tudo muito novo, né? Eu hoje sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo, pelo PSL, o partido do Jair Bolsonaro. Eu fui convidado pelo próprio Jair Bolsonaro a fazer parte da linha de frente de luta ali do partido, né? Tenho me dedicado, tenho viajado, tenho feito muitos contatos, tenho trabalhado incansavelmente, né, nessa pré-campanha. A campanha começa daqui a pouco, mas para mim é tudo muito novo, apesar de que a gente sabe que Brasília não é uma Disneylândia, né? Eu não espero me divertir lá, nem um pouco, muito pelo contrário. Eu tenho já alguns amigos, grandes amigos, inclusive, em Brasília. A Renata Abreu é uma, que eu gosto muito, é uma amiga minha, sabe, que é uma deputada e amiga minha pessoal. Tem o Marco Feliciano, tem o Sócines, tem o próprio Eduardo Bolsonaro. Então eu tenho aprendido também um pouco com cada um deles, né? Tem o senador Magno Malta. Para mim vai ser assim, cara. As pessoas que não gostam de mim vão gostar menos, porque eu não vou para fazer acordo, eu não vou para ser político, e também eu entendo, o Frota vai mudar. Eu não vou mudar nada, eu vou para ajudar, eu vou para poder tentar, de alguma forma, né, ajudar o país, ajudar o Brasil. Eu sou um cara extremamente seguro em relação ao que eu quero, e tenho, assim, certeza do que eu vou fazer. Agora, quem vai me colocar lá é o povo brasileiro, né? E o povo brasileiro tem que entender que nós estamos atravessando um dos momentos mais difíceis políticos do país. Essa eleição de outubro vai ser o processo eleitoral mais difícil que o país viveu nos últimos anos, vai ser uma guerra, né? Mas a gente tem que entender que a gente precisa dar um rumo a esse país, né? Você não vai mudar em 4 anos o que os caras fizeram em 25, é óbvio que não. Ninguém está falando que o Jair Bolsonaro vai ser o salvador da pátria, mas se o Jair Bolsonaro, se Deus quiser, ele entrar, eu tenho a certeza de que ele vai dar um rumo a esse país em coisas que podem ser de imediato, né? E aí a gente está apostando nisso e está brigando por isso e está lutando por isso incansavelmente para que a gente consiga, porque o país está atravessando essa crise e a gente volta a falar isso o tempo todo na educação, na saúde, e principalmente hoje uma coisa que me incomoda demais é o fator da segurança pública no país, né? O país está atravessando um momento de total instabilidade, né? Impunidade, descaso com a situação do brasileiro em relação à segurança pública. E nós não podemos mais aceitar isso. Você não pode mais sair da sua casa, ser abordado na rua, na frente da sua esposa e na frente do seu filho, tomar um tiro, irmão, e ficar por isso mesmo. Então o cara não pode ir lá na audiência de custódia que eles inventaram agora, falar, não, realmente fui eu que dei o tiro, e sair pela porta da frente. Nós temos que ter leis pesadas aqui, tem que mudar esse Código Penal. Desde que eu nasci, eu ouço dizer que o Código Penal é ruim, é antigo, e que ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Precisa alguém parar e falar, irmão, vamos mudar. Vamos diminuir a maioridade penal, vamos aplicar uma pena severa e reta, sem direito a banho de sol, sem direito a indulto para o estuprador. Sabe, o cara que assassina a tua filha de 12 anos de idade, cara, tu vai fazer o quê? Aí o cara, daqui a pouco, o cara sai, e aí o cara tá fazendo a capa de uma revista, tá tomando um suco, passa na sua frente, fala, pô, eu sou o cara que matei a tua filha. Esse país tá assim, não pode, a gente precisa radicalizar, de verdade. Não pode mais ter a moleza que nós temos nesse país referente à nossa justiça. E aí entra o que você estava comentando comigo aqui quando a gente entrou, né? O judiciário fazendo lambanças como essa do último domingo.
Não dá mesmo, fica difícil, né? E Alexandre, a gente tem visto que as pessoas estão bastante desengajadas com essa questão política, ninguém quer nem saber de política e tal. Isso é um perigo realmente, né? Qual é o recado que você dá para essas pessoas que não querem saber de política, né? O que você tem dito aí? Tem uma grande parte do Brasil que fala e discute política. Aliás, nunca se discutiu tanto sobre política como nesse processo, nesses últimos anos. As pessoas que ainda não se tocaram, elas têm que entender que elas precisam discutir, falar sobre política, arrumar a sua casa e principalmente, né, na hora de votar corretamente. Não pode votar em branco, não pode anular seu voto, porque você vai estar dando munição para um outro lado, para o lado do mal. Você vai estar dando munição para que você nos próximos 4 anos, você fique aí gritando, sofrendo, que a saúde não está legal, que a educação não está legal, que o seu filho não tem segurança e mais uma série de outras coisas. Então, o recado que eu dou é que as pessoas pensem em tudo que já passaram, né, nesses últimos anos, com todos esses governos impopulares, esses governos que saquearam o nosso país, as nossas instituições, e pensar que a gente precisa mudar isso de alguma forma. Por isso a renovação, por isso a gente está buscando novos caminhos para poder fazer com que esse país, né, seja um país que volte a ter dignidade, porque as coisas do jeito que estão não podem continuar. E Alexandre, você participa de vários programas de entrevistas, tá muito acostumado a esse mundo da TV, do rádio e tudo mais. Falou que tem programa de rádio já, né, em São Paulo. Já tive vários programas de rádio. Então, cara, qual foi a pergunta que nunca te fizeram? Você falou assim, pô, nunca ninguém me fez isso aqui, eu gostaria de responder. Cara, já me fizeram todas as perguntas, né, todas que você puder imaginar, de tudo que é espécie, porque eu já fui entrevistado por grandes estrelas, por grandes apresentadores e por muita gente. Eu sou um cara que praticamente conheço o Brasil inteiro. E por onde eu passo, eu já fiz entrevistas, seja como ator, seja como pré-candidato, seja, né, como jogador de futebol americano que eu fui. Eu já participei de muitas entrevistas e eu priorizo as rádios, porque rádio, além de eu gostar muito e já ter feito rádio, eu acho que rádio, para as próximas eleições, rádio vai ter um papel fundamental junto à internet, junto às redes sociais. Então, eu sempre eu priorizo mais a rádio do que a própria televisão, porque rádio você tem um alcance e hoje você faz ela multimídia. Por exemplo, eu tô aqui ao vivo na minha página, você tá na sua e dá pra gente trabalhar isso de uma maneira melhor. Então eu gosto muito. Pra gente finalizar o nosso bate-papo, que aliás tá muito bacana, o Brasil tem jeito? Se tem, por onde começa, Alexandre? O Brasil tem jeito. Ele começa nessas eleições agora. Eu não vou te falar em quem votar, para não parecer que eu estou fazendo campanha aqui, mas eu vou te falar que o Brasil tem jeito e vou falar em quem você não deve votar, né? Nós devemos varrer todos os partidos que hoje se encontram nas listas de Lava Jato, nas listas de propina. Devemos varrer os políticos que lá estão, tirar os políticos, como São Paulo deu um grande exemplo quando varreu da Prefeitura de São Paulo o Haddad na última eleição, e o PT perdeu 300 prefeituras no estado todo de São Paulo. Isso é muito importante que a gente entenda, que a gente saiba que a gente precisa tirar os maus. O Brasil está dividido. Não adianta falar que o Brasil está dividido. O Brasil está entre o céu e o inferno, entre o bem e o mal, entre a água e o vinho. E a gente precisa agora tirar. Isso precisa ter um fim, cara. Porque eu não consigo imaginar a gente vivendo mais 4 anos com tudo isso que a gente vê acontecer no país. Não dá. Eu não conheço ninguém que fale pra mim, Frota, realmente a gente vai junto, irmão.
Alexandre, obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Pô, obrigado vocês. Gastar o seu tempinho aqui com a rádio. Pô, com o maior prazer, cara. E sucesso na caminhada aí, viu? Perfeito. Voltando pra cá, pra Bauru, passa que a gente volta a falar. Tá bom, então logo sai o livro, A Luz, a gente vai mandar pra cá pra vocês sortearem pros ouvintes de vocês, né? Te agradecer a oportunidade, agradecer a todos vocês por terem me recebido aqui na Top FM e que a gente possa mais vezes nos encontrarmos aqui. E obrigado, tenham fé, força e vamos juntos. Valeu, obrigado.